você tem acompanhado, a gente vem falando aí ao longo dos últimos dias, hoje não está sendo diferente, um alerta cada vez maior sobre o risco da realização do carnaval no ano que vem em Salvador, risco de que a folia possa provocar um novo aumento dos casos de infecção, também de mortes. A Organização Mundial da Saúde reforça o alerta. O Sindicato dos Médicos da Bahia já se posicionou contra a folia em 2022. A Fundação Oswaldo Cruz, aqui na Bahia, enviou um ofício à Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada dos Eventos, essa comissão da Câmara Municipal de Salvador, recomendando que o carnaval seja realizado apenas em um cenário em que 90% da população esteja vacinada com a segunda dose contra a Covid-19. A Fiocruz, aliás, sugere que 2 cenários sejam considerados na organização do carnaval. O primeiro, com a pandemia sob controle, com a realização de atividades normais, e o segundo, com o agravamento da pandemia, com atividades, portanto, limitadas. Vamos falar mais sobre esse assunto, conversando agora com a médica infectologista e diretora-geral do Instituto Couto Maia, doutora Ceuci Nunes, mais uma vez nossa convidada no Isso é Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, doutora Ceuci. Bom dia, Jefferson. É um prazer estar aqui conversando com você e com seus ouvintes. A senhora, como se posiciona nessa história? Tem aí a sugestão feita pela Fiocruz de se considerar 2 cenários, um da pandemia sob controle e aí com a realização de atividades, entre aspas, normais, um segundo cenário com o agravamento da pandemia e aí com atividades limitadas, dando margem aí para a não realização do carnaval. A senhora pensa que é possível, sim, considerar uma flexibilização ou é hora de chegar e dizer não vai ter carnaval, é um risco iminente? Jefferson, ontem, inclusive, eu participei da audiência pública lá da Câmara de Vereadores, onde a gente viu, numa apresentação do doutora Isabel, da Secretaria de Saúde, os dados da pandemia, né? A gente vê, nós estamos num bom momento da pandemia em termos de internamentos, em termos de óbito, mas nós já vimos que no final da curva já tem uma tendência de crescimento do número de casos. E ontem nós tivemos o maior número de casos nos últimos 2 meses. Então, assim, todos os dados, a 4ª onda na Europa, né, esse aumento, esse alerta da Organização Mundial de Saúde, da Fiocruz do Rio, da Fiocruz da Bahia, essa tendência de aumento do número de casos nos faz ter muita cautela com a realização do carnaval. Parece que não vai ser o momento da gente retomar essa festa retumbante que tem na Bahia, porque é uma aglomeração das maiores, né? E uma aglomeração que as pessoas ficam realmente muito juntas, muito próximas, e é praticamente uma unanimidade entre os epidemiologistas e entre os infectologistas de que não é o momento da gente fazer essa festa desse jeito aí que ela é. Esse cenário, na verdade, eu penso, já era até previsível, não? Eu digo, o recrudescimento da pandemia, a gente tem observado uma 4ª onda na Europa, a senhora mesma está citando agora já sinais de uma retomada dos casos, do aumento de casos aqui na Bahia. Desde quando as flexibilizações começaram a ocorrer, teve quem dissesse, olha, isso aí é um tiro no pé, porque tudo bem, a gente precisa retomar nossa vida, as atividades econômicas, isso é tudo muito importante para todos nós, mas representa um grande risco, a gente vai colher esses frutos lá na frente. É mais ou menos o que está acontecendo agora? Exatamente, é o que está acontecendo, sim. Não sei, ontem na imprensa foi colocado que Porto Seguro, né, retirou as máscaras e que imediatamente houve um número aumentado de casos. É muito preocupante a gente tirar essa barreira física da transmissão de uma doença respiratória. Então, assim, a máscara, o distanciamento social, eles vão permanecer por algum tempo, entendeu, Jefferson? Porque, assim, a gente não tem mais expectativa de que a Covid vai desaparecer. Nenhum país mais, praticamente, trabalha com esse cenário de Covid zero. Então, assim, o vírus vai circular, se a gente tiver com uma população
completamente vacinada. Mesmo assim, ainda vai ter alguma circulação do vírus, muito menor, é claro, mas vai ter. Então, assim, a utilização dessa barreira, que é uma coisa tão simples e que não traz nenhum mal, que é a máscara, ela precisa ser mantida por algum tempo. E se você me permite, eu queria falar uma coisa que eu acho extremamente positiva do Brasil, em relação à vacinação. Nós estamos no mesmo patamar de vacinação completa da Alemanha, por exemplo. E a Alemanha está tendo uma quarta onda muito importante, com óbitos, com internações e com já um sofrimento do sistema de saúde. A gente tem uma diferençazinha da Alemanha, mas que eu acho que ela é muito, muito, muito importante. Na Alemanha e em vários outros países da Europa, o movimento anti-vacina, o anti-vax, que se chama, é um movimento muito grande. Então, pessoas de todas as faixas etárias, de todas as vulnerabilidades, elas ficam sem vacinar porque elas acreditam nas notícias falsas de vacina. No Brasil, isso não está acontecendo, né? Até as pessoas que negam, os negacionistas, que a gente chama, da pandemia, estão indo se vacinar. Então, porque a gente tem uma cultura de vacina muito grande. Então, no Brasil, a população que está sem vacinar ainda são os mais jovens, porque a gente não teve condição de ter a vacinação ainda para todo mundo. Mas eu acho que isso é um ponto que a gente precisa frisar. O povo brasileiro tem uma cultura de vacina graças ao SUS e graças ao Programa Nacional de Imunização. Tudo bem a gente imaginar um cenário de que a Covid vai fazer parte do nosso dia a dia, daqui para frente, independentemente de estarmos vacinados. Mas a vacinação tem mostrado que, pelo menos, contém o aumento dos números de casos, não? Esse cenário sugerido pela Fiocruz de 90% da população vacinada para a realização do carnaval, seria viável? Olha, a gente não vai conseguir esse número até fevereiro. Isso não, nós estamos em 62%, se eu não me engano. Porque toda hora muda um pouquinho esse número. Então, isso a gente conseguiu, nós começamos a vacina praticamente 11 meses, né, a vacinação. Intensificou no segundo semestre, mas mesmo assim a gente sabe, inclusive o próprio observatório da Fiocruz recentemente falou que o aumento da vacinação diária estava sendo muito pequeno, você tinha perdido aquele fluxo grande de vacina. Então, assim, a Fiocruz coloca isso como uma coisa ideal, mas o sistema de saúde, do jeito que está chegando as vacinas, a gente não tem condição de ter esse cenário até o carnaval. Doutora Ceuci, na audiência pública, as instituições ligadas à área de saúde e também pesquisadores apontam uma preocupação muito grande com a realização da Folia de Momo em 2022. Enquanto isso, uma outra parcela da população ligada aos setores econômicos, principalmente do ramo do entretenimento, pressionam para a realização da festa. É possível encontrar um equilíbrio entre a realização de uma festa menor e a manutenção de protocolos de segurança, protocolos sanitários, ou a senhora acredita que é improvável que isso aconteça? Eu acho que pelo tipo de festa que é o carnaval, é muito improvável que isso aconteça. É uma festa gigantesca, é uma festa onde as pessoas vão beber, se divertir, se abraçar, se beijar. Então, essa é a realidade do carnaval. Para você realizar um carnaval com os protocolos, você tinha que mudar essa cultura de como é a festa de carnaval, e eu não sei nem se isso seria uma coisa benéfica. O carnaval é a cara, né, da Bahia. Então, assim, eu acho que o que vai acontecer é a gente adiar, talvez ainda tenha carnaval esse ano, não em fevereiro, quando a gente tiver uma situação um pouco mais favorável. E lembrar também que ontem a representante da Secretaria de Saúde do município, Doiane, falou também das pessoas que não foram tomar a segunda dose e algumas não estão indo tomar a terceira dose. Isso também é importante, porque a gente sabe que a vacina de Covid é excelente, ela é segura, ela é eficaz, mas a proteção vai caindo com o tempo, né? Principalmente nas pessoas acima de 65 anos e de comorbidade. Então, essa terceira dose também é fundamental para a gente manter a imunidade da população. Quando a gente fala em avanço da vacinação e em completar
o esquema vacinal, a gente trabalha com as vacinas de 2 doses e com uma dose única no caso da Janssen. Mais recentemente, o governo federal, através do Ministério da Saúde, indicou a aplicação da dose de reforço para todos acima de 18 anos e a aplicação de uma segunda dose para quem tomou a vacina da Janssen. Nesse caso, quando a gente fala em completar o esquema vacinal para a realização de um grande evento, por exemplo, a gente trata com a dose de reforço e com a segunda dose da Janssen, ou a gente fala do plano de imunização original, doutora Celci? Olha, aí não tem uma resposta única. Vai depender de quando a pessoa completou o seu esquema vacinal, né? O esquema original da vacina são 2 doses, para a Janssen 1 dose só. A gente está aprendendo também com a realidade imposta pela vacinação já realizada. Então, já se viu que a Janssen, provavelmente o esquema vai passar a ser de 2 doses, 1 dose só não está dando uma imunidade e uma persistência dessa imunidade por muito tempo. Então, quem tem mais de 6 meses que completou seu esquema, a gente considera que tem que ter a 3ª dose para essa pessoa estar protegida. Quem tem menos, não, porque começa a reduzir a proteção a partir do 6º mês, né? E como eu já falei, principalmente nos mais velhos e nos mais vulneráveis que têm outras doenças. Para a gente encerrar, doutora Celci, qual é a previsão que a senhora faz com base no andar da carruagem? A senhora pensa que a gente, de fato, vai se sentir livre dessa pandemia, por mais que o vírus continue circulando, mas pelo menos com a grande maioria da população protegida, com os números sob controle, a gente voltando à nossa vida, digamos, normal? Isso deve ocorrer quando, na sua expectativa? Jefferson, essa é uma pergunta muito difícil, porque uma coisa que a gente não sabe ainda, a gente já sabe que a 3ª dose aumenta muito a proteção e provavelmente essa proteção com a 3ª dose ela vai se prolongar mais, mas a gente não sabe por quanto tempo, né? Então, é possível que a gente passe a ter que utilizar periodicamente um reforço dessa vacina, mas a gente não sabe ainda quanto tempo. Então, para voltar à vida completamente normal, sem máscara, sem nenhuma medida de proteção, eu acho que a gente ainda vai demorar um pouco, sinceramente. Estava torcendo por uma outra resposta, mas eu entendo esse cuidado, porque de fato a gente está vivendo um cenário de muitas incógnitas, não é? É tudo muito novo, enfim, essa pandemia, a gente bem sabe o que ela tem representado para todos nós. Doutora Celci Nunes, médica infectologista, diretora-geral do Instituto Couto Maia, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia e muito obrigado também pela oportunidade. Um abraço. Agora, 8h42 na Tarde FM.